Ouvindo, Hélio. Peraí. A gravação foi iniciada. Bom dia. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Temos 4 processos na pauta. Os 2 primeiros processos que são do mesmo assunto, de TCMD, o AIN 4.140.772 e 4.140.781, Alessandra Steinbruck e Felipe Steinbruck, que são de minha relatoria. Vamos iniciar por esses 2 processos. O patrono, Dr. Leiner, está acompanhando o julgamento. Vou iniciar o julgamento e vou registrar o meu voto. Bom, os 2 autos de infração nós vamos julgar em conjunto, porque são do mesmo fato, né? Então, são por falta de pagamento de TCMD, por omissão, devido pela doação recebida pela Fundação Doire, localizada no Panamá, na qualidade de donatária e donatário, cujo fato gerador ocorreu em 22 de março de 2016, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados aos autos. O item 3 do campo observações do AIN informa que foi lavrado com exigibilidade suspensa por força de mandado de segurança. Em decisão de primeira instância, o julgador julgou procedente o AIN e, antes do julgamento, havia convertido o julgamento em diligência para juntada de documentos por parte da fiscalização. A representação fiscal se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário. Eu vou mencionar que a gente já julgou um auto de infração aqui na Terceira Câmara, em nome de Daniel Steinbruck, que a relatora foi a doutora Amara, foi julgado em 8 de junho de 2022. E nessa sessão, a relatora cancelou o auto de infração, acatando uma preliminar suscitada pelo recorrente, de que as provas não foram juntadas pela fiscalização juntamente com o auto de infração, contrariando o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Na época, a decisão foi unânime e eu registrei em preferência que concordava com a relatora por acatar essa preliminar. Nesses 2 autos que estão sendo julgados hoje, há um pedido da recorrente de redistribuição dos autos, a doutora Amara, que já relatou o primeiro auto de infração mencionado. Quanto a esse pedido, eu registro no meu voto que foge da competência desta julgadora a redistribuição de processos. E passando a análise dos autos, eu registro que nesses 2 processos de hoje, eu verifiquei a mesma nulidade daquele processo julgado em junho por esta Câmara. Então, o meu voto nesses 2 processos de hoje são nesse mesmo sentido, de anular os 2 autos de infração, acatando a preliminar, que foi suscitada nos 2 recursos ordinários, de que não foi cumprido o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Transcrevo o artigo, e dada a deficiência probatória por ausência de documentos essenciais que atestassem a prática infracional, entendo que não há outra solução a ser dada aos presentes autos, senão a mesma,
que já foi proferida nos autos do processo 4.140.597, na sessão de 8 de junho de 2002, desta terceira Câmara. Entendo que deve ser cancelado o AIN, os dois AINs, no caso, de hoje, e acatando a preliminar de nulidade do lançamento, pois também nestes autos houve deficiência de prova para a demonstração da prática infracional em violação ao artigo 19 da Lei 1347 de 2009. Assim, eu acolho a preliminar suscitada pela recorrente de extemporânea e ilegal juntada de novos documentos, tendo em vista que o AIN não reuniu, quando de sua lavratura, as provas necessárias à comprovação da infração praticada pela autuada, e eu dou provimento ao recurso ordinário. Não sendo este o entendimento da Câmara, eu reservo-me o direito de julgar as demais preliminares suscitadas pela recorrente e o mérito em outra oportunidade. Esse é o meu voto. Em discussão, representação fiscal, doutor Eduardo. Oi, a representação fiscal entende, como está constando já no parecer, né, já juntado aos autos, e que, apesar de ter sido juntados documentos posteriormente, o contribuinte teve a oportunidade de se manifestar em petição apresentada justamente após o retorno da diligência, e que daí não teria tido prejuízo para o contribuinte, né? Também que isso não feriria, não seria caso de nulidade com base no artigo 11, né? Esse é o entendimento da representação fiscal. Obrigada, doutor Eduardo. Doutora Mara? Eu já votei nesse sentido, como você está votando, eu vou continuar votando com você. Obrigada. Doutor Bergamini? Acompanho integralmente. Obrigada. Doutor Sérgio? Também. Estou de acordo com o seu voto. Ok. Então, primeiro processo, a ser votado, Alessandra Steinbrück. Estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Ok. A decisão foi unânime pelo provimento do recurso ordinário. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento desse primeiro processo. Bom, passando para o segundo, Felipe Steinbrück. Bom, eu faço as mesmas observações, né? Então, esse voto é praticamente idêntico, né? Só muda a verificação de folhas, mas são o mesmo assunto e a mesma decisão. Fabiana, acho que você não iniciou o debate aí. Sim, esse daqui eu estou registrando o voto agora.
Sim, esse eu acabei de registrar o voto. Eu vou ler a ementa para resumir. ITCMD, deixar de pagar imposto devido pela doação recebida pela Fundação DOI, localizada no Panamá, na qualidade de donatário, cujo fato gerador ocorreu em 22/3/2016, acatada a preliminar de nulidade do AIN suscitada pela recorrente, tendo em vista que as provas foram juntadas pelo fisco extemporaneamente, contrariando o artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, AIN cancelado. Na verdade, desse daqui, na ementa, repetiu. Eu vou editar. A ementa foi colada 2 vezes. Vou fazer uma edição aqui. Sim, agora sim. Só confirmando, sim, a ementa agora tá ok. Bom, esse daqui, então, agora estou encerrando os debates. Verificando o quórum. Só um minutinho que eu tenho. Iniciando votação. Esse é segundo o auto de infração, Felipe Steinbrück, também o recurso ordinário provido, decisão unânime, encerrando o julgamento. Bom, o doutor Leiner, que está acompanhando o julgamento, então, os 2 processos tiveram a mesma decisão. Obrigada. Tá Se certo, quiser muito continuar obrigado. acompanhando, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu preciso trabalhar aqui também. Muito obrigado. Boa sessão para vocês. Bom Tchau, dia, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Até. Bom, passando para o próximo processo da pauta, a em 4.143.231, DAN Comercial, Importador e Representações, de relatoria do doutor Bergamini. Estou abrindo aqui.
Doutor Bergamini. Eu vou fazer o registro. O nome do autuado, sabe que não está errado? Comercial importador era. Importador. Tem um E a mais aí, não sei se está. Mas eu olhei lá no relato do auto, já está assim também. Sim, parece que teve uma letra I a mais aqui, né, no sistema. Quando foi bater o R, bateu o E junto, porque as duas letras ficam juntas no teclado. Bom, eu já fiz o registro, conforme falei para vocês ontem. O contribuinte foi autuado por não pagar SMST pelo produto que ele comercializa. E ele faz a impugnação dizendo que a ST é só para embalagem 1 kg a menos, ou menos. E a embalagem dele era de 2 kg, portanto não sujeita a ST. O fiscal concordou, decisão monocrática foi pelo cancelamento, a representação fiscal foi pelo cancelamento e eu estou mantendo a decisão monocrática para cancelar o auto. Ok, obrigada, doutor Bergamini. Em discussão? Doutora Mara? Nada. Doutor Eduardo, representação fiscal? Não tem nada. Doutor Sérgio? Não, tá ok também. Ok, encerrando os debates. Eu também concordo com o doutor Bergamini. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação, decisão unânime, o recurso de ofício não provido. Encerrando o julgamento. O último processo da pauta, a em 145.311, Amuro Comércio de Roupas e Tecidos. Doutora Mara. Bom, esse processo é um auto onde está sendo cobrado ICMS em decorrência de um levantamento fiscal que foi feito, decorrente de operações de saídas de mercadorias tributadas emitidas
omitidas do fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509, portanto, e demonstrado conforme as notas fiscais eletrônicas de compras relacionadas no demonstrativo 1 e de vendas relacionadas no demonstrativo 2. Em síntese, o autuado alega que o auto de infração seria nulo, uma vez que é necessário o preenchimento do termo de contagem de estoque, que deveria levar em conta os diversos tipos de produtos já encontrados, sua codificação, especificação, quantidade e valores, ou seja, o fiscal deveria autuar pelo estoque. As notas de compra, bem como fotos do local, evidenciam a presença de vários produtos em estoque e com diversos valores, esclarecendo que o contador assinou o termo da forma que lhe foi apresentada, não tendo alternativa naquele momento. A autoridade fiscal considerou as denominadas quebras, assim consideradas as perdas ocasionadas pelo transporte e armazenamento das mercadorias a granel comercializadas. Requereu expressamente ao FR para que diligenciasse em outro endereço de fácil acessibilidade para constatar que parte de seu estoque lá se encontrava, uma vez que mantinha, como ainda mantém, contrato de depósito juntado nos autos. O levantamento fiscal aceita a prova em contrário, tem presunção de certeza relativa e o ônus da contestação cabe ao recorrente. A multa revela-se confiscatória, solicita-se redução de multa nos termos do 527, então eu vou. Através da análise das notas fiscais constantes do banco de dados da Secretaria, foi verificada a relevante discrepância entre os valores de aquisições de mercadorias e os valores de vendas, sendo estas bem inferiores. Assim, o autuado deveria obrigatoriamente apresentar alto volume de estoque. Após visita ao estabelecimento, foi realizada a contagem do estoque de mercadorias, sendo que o sócio e o contador subscreveram os valores apurados. Na sequência, foi efetuada a movimentação de entrada e saída das mercadorias e comparou-se com o valor apurado de estoque final. Constatou-se diferença passível de tributação decorrente de presunção relativa disposta na legislação tributária pertinente ao levantamento fiscal. Após ser notificado para prestar esclarecimentos, o autuado alegou possuir estoque de mercadorias em outros endereços, contudo, tais endereços referem-se a outras empresas cadastradas em outros CNPJs, inclusive sendo uma delas do mesmo proprietário do contribuinte ora autuado. Uma vez que essas supostas saídas de mercadorias necessitariam estar amparadas por notas fiscais, as quais não foram apresentadas e sequer constam do banco de dados da Secretaria da Fazenda, os valores informados foram desconsiderados. Em síntese, a tese central da defesa é a existência de estoque em outro estabelecimento. Contudo, tais mercadorias não foram objeto de notas fiscais de saída, e assim não há sequer comprovação documental que tais mercadorias são de propriedade do autuado. Ressaltamos ainda que os conceitos contábeis estão perfeitamente empregados na acusação. O auditor fiscal utilizou o estoque inicial nulo, já que o início do levantamento fiscal coincide com a abertura do estabelecimento. Utilizando as notas fiscais de entrada, somou as mercadorias ao estoque, reduziu os estoques com as notas fiscais de saída de mercadoria e o resultado é comparado com o estoque final apurado através de contagem física no local. Não há que se questionar o procedimento, visto que tal equação é princípio básico de contabilidade. Portanto, ocorreu a saída da mercadoria desacompanhada das notas fiscais. Tudo isso comprovado matematicamente. O autuado não apresentou notas fiscais de saída de mercadorias, também não possuía escrituração de mercadorias estocadas em terceiros. Assim, caso tivesse com a contabilidade irregular, deveria ter procurado a repartição fiscal antecipadamente e utilizado o instrumento de denúncia espontânea para fazer a correção de sua notificação. Além disso, o autuado informa que as mercadorias estariam estocadas na rua Coronel Emílio Piedade, número tal. Em consulta ao CADESP, a Fazenda constatou-se que se trata de um endereço da empresa NA Anamuro Comércio de Roupas, tal. Então, tal endereço pertence à empresa de proprietário com o mesmo sobrenome do autuado, inclusive com o mesmo tipo de atividade, comércio atacadista de tecidos e artigos de vestuário. Porém, ainda que a empresa autuada, de fato, tivesse esse estoque depositado em outro local,
ou que a autuada estava comprando mercadorias em nome por conta de terceiros, a contabilidade deveria refletir esse fato. Ainda que seja verdade a situação de fato, a situação de direito deveria ser outra, para poder sustentar a tese do recorrente. A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente, foi aplicada com base em norma que não foi retirada do ordenamento jurídico e por ilegalidade ou inconstitucionalidade. A sua redução nestes autos não cabe por haver cobrança de imposto e não ser aplicável ao caso o artigo 527-A, pleiteado pelo recorrente. Nestes termos, segundo se depreende dos autos, a infração praticada pelo autuado está perfeitamente subsumida à penalidade imposta, então não há o que reparar. Eu só queria corrigir uma coisa no meu voto, Fabiana, porque eu coloquei a questão da súmula 10 e eu estou vendo que a autuação é de 2019. Os créditos aqui, o período é de 2019, quando já era Selic. Já então, foi calculado pela taxa Selic. Já foi calculado, então eu preciso corrigir isso daqui. Eu vou só editar o voto um instantinho e já registro, tá bom? Está habilitado para a edição, tá, né? Tá. Okay. Então, vou corrigir. Em discussão, doutor Bergamini. Acompanho integralmente. Doutor Sérgio. Acompanho também. Então, doutor Eduardo. Não tenho nada acrescentado. Ok, obrigada. Isso. Foi para. Só um minutinho. Tinha feito uma coisa aqui, aí ele... Ai, não tô conseguindo fazer direito. Só registrar agora. Pronto. Registrar. Sim, conhecido integralmente, não provido. Isso, a emenda que está aqui está errada. Não gravou. Preciso refazer. Desculpe. Habilitado. Espera aí, deixa eu ver só uma coisa. Desculpa, Fabiano, de novo.
Imagina. Deixa eu só ver uma coisa aqui no final. Tá. Só um instantinho. Pronto, agora está certo. Ok. Encerrando os debates, eu também acompanho a doutora Amara. Verificando o quórum. Em votação. Decisão unânime, recurso ordinário não provido. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Todos os processos encerrados. Então, estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, do dia 26 de outubro de 2022. Bom dia a todos e a todas que nos acompanharam. Pode encerrar a gravação, Hélio, por favor.